Vôlei! Vôlei é coisa de menina. Futebol que é coisa de menino. Você vai chorar igual mulherzinha? Vai. Isso é coisa de viadinho. Daqui uns anos, você vai tomar uma com a gente. Homem de verdade bebe muito. Pode parecer distante, mas caras como esses e frases como essas eram faladas constantemente com meninos da minha época. Eu ouvia e replicava tudo isso, como qualquer menino da época. Hoje, eu tenho 30 anos de idade e precisei me tornar marido e pai para perceber que eu não quero que meu filho passe por uma doutrinação macho-alfa, sabe? Ele não tem que ser um Superman sempre. Eu precisei me tornar pai para perceber tudo o que meu pai me ensinou sobre o que é ser homem de verdade. E claro, gente, não é sobre não fazer vôlei. Na minha época da escola, a coisa que o menino mais tinha medo era de ser o excluído da turma. Sabe aquele menino que come sozinho no recreio? Que não é convidado para nada? O famoso esquisitinho do colégio? Então, essa era a última coisa que eu queria que acontecesse comigo. E funcionava mais ou menos assim. Você tinha 3 opções. A primeira era ser inteligente. Mas eu não era um menino de notas excelentes. A segunda era ser atraente. Mas também não era comigo. Mas a terceira era ser engraçado. E engraçado, na época, englobava ser divertido, mas também ser bom com piadinhas. Piadinhas maliciosas. Piadinhas ofensivas. Eu me encaixava muito bem nesse último perfil. Eu perdi um amigo, mas não perdia piada. Importava quem via pela frente. Eu era uma peste. Ou pelo menos foi assim que a minha amiga Amandinha me falou em um último reencontro da turma. O apelido dela era Mônica. Eu peguei leve com ela. Mas imaginem vocês se eu chamasse um amigo, colega, de Mônica. Aí a confusão estava gerada. Os meninos da minha época não levavam desaforo para casa. Eles podiam apanhar, eles podiam ser humilhados, mas isso não chegava em casa. Quando a gente não resolvia na porrada, a agressão verbal era garantida. Falar da mãe do outro, normal. Quando tinha irmã, então, eram piadas e piadas, chacotas e chacotas. Essas coisas não chegavam nos pais porque nenhum menino queria ouvir o famoso "contou pra mamãe, foi?" Pro pai, então, menos ainda. E, no geral, nós homens não mudamos tanto. Nós agimos como meninos. Meninos de muita idade. Falar sobre um problema mais profundo, com um terapeuta, um psicólogo ou amigo que seja, ainda é tabu. Te dou um exemplo. Eu tenho um amigo que eu conheço tem mais de 15 anos. E a gente se encontra frequentemente. E no último encontro, há uns 2 meses atrás, ele me contou que passou 2 anos sem emprego fixo, sem saber o que fazer, mas que não tinha contado para ninguém da nossa galera, porque não tinha rolado o momento. A verdade mesmo, é que ele só me contou porque eu tinha contado um problema meu antes para ele. É fato. Nós homens aprendemos que se abrir sobre algo nosso não é muito coisa de homem. E eu dei a sorte do meu pai nunca ter sido um cara normal. Meu pai sempre foi o cara mais emotivo da família. O cara mais família, mais parceiro e que se preocupava de verdade com os demais. Eu acho que foi porque meu pai não conheceu meu avô. Apesar do meu pai ter um irmão mais velho como referência, meu pai, filho caçula de 11 irmãos, passou toda a sua infância sendo criado por minha avó, viúva. Eu acho que isso ajudou meu pai a ser um cara menos influenciado por outros homens. Um cara mais fiel à sua consciência. Falando do meu pai, eu me lembro bem do dia que aprendi a fazer o famoso e mundialmente conhecido
ainda bem novo no colégio. Foi meu pai que foi me buscar nesse dia. E na primeira oportunidade que eu tive, eu assobiei para 2 mulheres que passavam do meu lado. Meu pai não pensou 2 vezes. Encostou o carro, esperou que elas chegassem, cumprimentou com muita gentileza e disse: "O garotão aí atrás quer falar com vocês." Eu fui longe. Eu só queria sair dali. Eu disse que não era nada, mas meu pai insistiu. "Como assim não é nada?" "Então por que você mexeu com elas?" Eu, já vermelho de sem graça, pedi desculpas. Meu pai deu um tempo, mas depois se forçou a pedir desculpas, só para me deixar sem graça. E elas aceitaram, também felizes de ver o palhacinho aqui. Senti na pele o que é ser expulso. Eu também me lembro de um caso que aconteceu na confraternização da minha escolinha de futebol. Quando eu brinquei com um colega, porque o time dele tinha caído para a 2ª divisão. Eu acho que eu fui provocativo. Tão provocativo que o pai dele saiu da arquibancada e veio tirar satisfação comigo. Foi bizarro. O cara me empeitou com meus plenos 12 anos de idade. Eu não tinha nem cabelo no sovaco. E o cara já tinha perdido tudo que tinha na cabeça. Mas eu pensei, tá tranquilo. Meu pai tá aqui hoje. Não vai sair barato. Nada disso. Meu pai ficou só onde estava, observando. E logo que eu percebi, para não apanhar, eu deixei o careca ser o macho alfa da situação. E aí nada aconteceu. Nos separaram e a bola voltou a rolar. Queria matar meu pai nesse dia. Que raiva que eu tava do velho. Mas no final da pelada eu fui cobrar ele. "Como assim você não me defendeu? Que tipo de pai você é?" Tava com medinho, né? Ele olhou para mim rindo e disse: "Ô Vitor, você não foi homem de provocar? Agora seja homem de aguentar." E eu ainda retruquei: "Mas pai, e se ele batesse em mim?" Ele respondeu: "Aí eu entraria. Mas eu não vou estar sempre aqui, filho." Eu até queria dizer para vocês que depois de momentos como esse, eu aprendi a ser um homem melhor. Mas nem sempre a gente entende essas coisas quando é criança. Eu precisei de um bom tempo para entender o tamanho desse problema. Eu ainda achava que ser homem era ser forte, ou parecer forte. Eu achava que ser homem era falar de futebol, farra, cachaça, gandaia, mulher e muitas outras coisas. Mas no fundo, eu não conseguia falar dos meus sentimentos. Eu não conseguia falar dos meus sentimentos. E a real é que nós homens temos esse problema. Eu quero perguntar para vocês. Vocês têm dificuldade de falar dos sentimentos? Vocês se identificam com alguma coisa que eu falei aqui? Porque muitos de vocês moram na mesma casa que a minha. Porque todas essas coisas, a rejeição das emoções, a não vulnerabilidade, a necessidade de guardar tudo para si e a tentativa, somente a tentativa de ser um super-homem e vulnerável, de aço. O autor francês Daniel Vesleng chama isso de casa dos homens. A casa dos homens é uma metáfora para a masculinidade. Nesta casa, para o homem ser respeitado, ele precisa de ser aprovado por outros homens. Porque todo macho sabe que não precisa da aprovação de uma mulher, não é? É exatamente essa ideia que resulta numa casa que descarta e menospreza tudo que é feminino ou não masculino. Essa casa é o seu grupo de WhatsApp, que tem mais pornografia do que qualquer outra coisa. É aquela vozinha que fica no seu ouvido que faz evitar coisas bobas,
simplesmente porque são coisas de marica. É a turma da sua pelada que te instiga a beber e depois fazer coisas inconsequentes. É o Vitor adolescente achar que poderia mexer com mulheres na rua. É um pai acreditar que poderia encarar um menino de 12 anos de idade. É um amigo achar que não pode pedir ajuda, mesmo que seja para outro amigo, e mesmo que seja para pedir um emprego. Essa casa não tem espaço para afetividade. Nesta casa, ser homem é ser bruto. Tão bruto quanto o cara do teu lado. Tão bruto quanto você, cabra macho. Essa casa é uma prisão para o afeto. E essa prisão me afeta tanto que eu não vou conseguir descrever tudo aqui. Mas pelo jeito, essa prisão te influencia também. Segundo dados da ONU Mulheres, junto com o portal Papo de Homem, 37% dos homens nunca conversou sobre o que é ser homem, sobre masculinidade com outra pessoa. 45% dos homens gostariam de falar de forma menos agressiva, gostariam de falar de forma mais tranquila, mas não sabem como. E 67% dos homens gostariam de falar das suas dúvidas, dos seus problemas, dos pesos que carregam, das angústias, das ânsias, de todos os problemas que têm, mas tampouco fazem isso. Também é mais comum, principalmente no Brasil, que os homens estejam mais suscetíveis a vícios em substâncias químicas, principalmente o álcool. Vários fatores explicam esse fenômeno. Criação, contexto socioeconômico, genética, saúde mental e, para alguns autores, masculinidade. No Brasil, 95% dos homicídios são cometidos por homens. 85% das vítimas dos homicídios são homens. E, por fim, o homem suicida 4 vezes mais que a mulher. Eu não sei vocês, mas esse cara que não demonstra afeto, não demonstra sentimento, não coloca as coisas para fora, é agressivo e tantas outras coisas, não é o homem que eu quero ser para minha esposa, Carolina. Não é o homem que eu quero ser para o meu filho, Raul. Não é o homem que o meu pai me ensinou a ser. E não é o homem que eu, Vitor, quero ser para a minha vida. Meu pai me ensinou tanto com exemplos, e é exatamente assim que eu quero ensinar ao meu filho. Eu sei que é muito difícil mudar alguns hábitos. Desde que eu tive a notícia do Raul, eu comecei a mudar alguns. Eu optei por parar de beber. Eu comecei a fazer pilates. E eu larguei o infame grupo do WhatsApp. E a casa dos homens percebeu. Como assim você faz pilates? Várias pessoas vieram me questionar por que eu fazia pilates. Inclusive mulheres, viu? Mas, Vitor, por que exatamente você vai parar de beber? Alguns amigos não entenderam que eu parei de beber simplesmente porque eu quero parar de beber. Mas você vai trair a nossa resenha? Outros ficaram emputecidos porque eu saí do grupo da pelada, que tinha mais sacanagem do que futebol. Alguns vieram me procurar, é verdade. Eles disseram que me entendiam, mas continuaram no grupo. E quando eu comentei da palestra, alguns amigos nem quiseram ouvir. Alguns disseram que era frescura do Vitor. Mas boa parte deles vieram me procurar. Eles falaram que queriam me ouvir, mas na verdade era eles que tinham a dizer. Eles se abriram comigo. E me contaram coisas que eles nunca contaram para ninguém. Isso me fez perceber que existem homens que querem fazer melhor, mas muitas vezes precisam de uma ajudinha. Ou de um cara que ajude eles. Então, se você não tem essa pessoa, eu vou te ajudar. Mude. Se abra. Você não tem que carregar tudo.
Se achar que está difícil, fale com quem for preciso. Conversa com a sua mãe, seu pai, parceira ou parceiro. Eu sei, parece simples, mas quase todos os caras que eu conheço não conseguem fazer isso. Fala com seu chefe. Olha, tá puxado para mim. Você pode colocar algumas prioridades? Eu acho que eu vou performar melhor assim. Fala com a sua equipe. Pessoal, eu errei. Eu preciso de ajuda. Vocês podem me ajudar? Falem com seus filhos. Filhote, papai tenta ser exemplo em tudo, mas não é sempre que consegue, tá bom? Você não é Deus, cara. Você é humano. Permita-se ser humano. Permita-se ir na terapia, roda de conversa, psicólogo, terapeuta, urologista, esteticista. Não interessa, insista. Não vai doer nada, eu prometo. Eu venho tentando desconstruir o machismo em mim já faz um bom tempo. E eu sigo nessa caminhada. Para mim, não faz diferença se eu faço uma coisa de menino ou coisa de menino. Eu me preocupo em estar bem comigo, bem com a minha saúde, bem com a minha família. Hoje, eu sou um cara mais leve, que esconde menos os meus sentimentos, que esconde menos os meus medos. Um cara que vibra e que vive cada evolução do meu filho. Um cara que consegue se emocionar numa mesa sem sentir necessidade nenhuma de pedir desculpas por isso. E é por essas tantas coisas que hoje eu me sinto mais forte. Eu me sinto mais homem. Eu estou saindo da casa dos homens. Hoje, eu me sinto mais como meu pai. E eu sinto muito orgulho disso.